No Brasil, o racismo tem características sui generis. Os racistas, com raras exceções, não se confessam como tal. Vergonha? Medo da lei K.O., antiga Afonso Arinos? Vivem a dizer, abre aspas, eu não sou racista, fecha aspas, mas não param de falar mal, principalmente dos mestiços, pelos quais votam um desprezo total. Os racistas nutrem um profundo, visceral e concentrado ódio ao integralismo. O motivo é simples: o integralismo não adota ou compartilha descabidas ideias segregacionistas, assumindo uma posição nitidamente antirracista desde a sua fundação em 1932. Os racistas tupiniquins têm desenvolvido toda uma teoria racista surrealista. Vamos analisá-la. Primeiro, a pureza racial, que o Brasil foi composto por 3 raças, amarela, branca e negra, com as suas respectivas culturas próprias, que só se miscigenaram aqui em nosso país e que, portanto, é imperioso resgatar tais raízes raciais e culturais, obrigando-se que cada brasileiro assuma a, abre aspas, raça, fecha aspas, e a cultura de que proveio. Segundo, a miscigenação racial é obra dos comunistas. Para enfraquecer o povo brasileiro, os comunistas fazem a apologia da mistura racial. Terceiro, o integralismo é nocivo ao Brasil, pois defende a fusibilidade das raças, os mestiços e, particularmente, por seu culto ao, abre aspas, caboclo, fecha aspas. Examinemos cada um desses pontos. Quanto ao primeiro, a tese da pureza racial é insustentável. É possível que alguém em sã consciência ache que as diversas raças que vieram para o Brasil, antes de aqui chegarem, nunca houvessem se miscigenado? Que a miscigenação, que os racistas tanto odeiam, só ocorreu no Brasil? Abre aspas, milhares de anos, fecha aspas, de pureza racial? Ficção científica de má qualidade. Nem um nazista fanático afirmaria uma bobagem semelhante. A antropologia, a etnologia, a história, a geografia, a biologia, a geopolítica ou qualquer outra ciência não corroboram um tamanho disparate. Uma cultura de raça amarela? Então, um japonês, um tibetano e um bororó têm a mesma cultura? Só um indivíduo que jamais compulsou um livro de antropologia poderia afirmar tamanha tolice. Desde o século XVI, todas as raças que apontaram ao Brasil têm se miscigenado, e esse processo contínuo só fez intensificar-se ao longo destes 4 séculos. Querer negar tal fato é tapar o sol com a peneira. Querer que um mestiço, a grande maioria do povo brasileiro, opte obrigatoriamente por uma das raças de que é descendente é um absurdo, é uma bobagem. Certamente foi pensando nesse tipo de imbecil que o chefe nacional escreveu no Manifesto de Outubro, abre aspas, criaram preconceitos étnicos originários de países que nos querem dominar, fecha aspas. Não vale a pena insistir mais no exame desse ponto. O integralismo luta pelo povo brasileiro, orgulhosamente mestiço, apesar do horror que isso provoca em todos os racistas. Segundo, quanto ao segundo, afirmar que a miscigenação é discurso e obra da esquerda é um absurdo, pois a mistura racial é fato constatável por qualquer um que saia de casa e veja o mundo ao seu redor como ele é, e não com os óculos ideológicos nazistas. O caldeamento das raças no Brasil vem ocorrendo desde o seu descobrimento, muito antes de Marx e Engels sonharem em nascer. Logo, não pode ser obra da esquerda. É preciso ser um completo tapado para defender uma ideia dessas. Diante de tais energúmenos teimosamente racistas,
Não posso deixar de lembrar aquelas palavras do chefe em Despertemos a Nação, obra de 1935. Abre aspas, o grande mal é um semi-analfabetismo. Essas massas de homens incapazes de raciocinar, avessos à leitura, repisadores de 2 ou 3 ideias que se lhes meteram na cabeça, opinadores superficiais em todas as oportunidades, vaidosos, ocos, de gravata e colarinho, enxameando as cidades parasitariamente. Fecha aspas. Quanto ao terceiro, o integralismo não impõe nenhuma mistura racial. Ela vem se processando naturalmente ao longo de 5 séculos de história. Quer os racistas gostem ou não, nós somos mestiços, um povo mestiço, em pleno processo de caldeamento racial. Protestem o quanto quiser, contra fatos não existem argumentos. Mesmo que alguém se julgue, abre aspas, um ariano, fecha aspas, racialmente falando, já é um mestiço culturalmente, goste ou não. A maior parte de nossa população é de mestiços. O discurso racista, além de ser grossa bobagem, é de nítida inspiração nazista. O integralismo é pela harmonia de todas as raças e pela cultura brasileira. De fato, no integralismo não há lugar para o racismo. Isso está estabelecido desde o Manifesto de Outubro, com o qual Plínio Salgado fundou o integralismo brasileiro em 1932, e onde já denunciava, abre aspas, os brasileiros das cidades não conhecem os pensadores, os escritores, os poetas nacionais. Envergonham-se também do caboclo e do negro da nossa terra. Fecha aspas. Nenhum integralista é racista. Se existe alguém que se diga integralista e é racista, então ele, de fato, não é integralista. É um pseudo-integralista ou um neo-integralista, pois não há lugar para um racista no integralismo. Foi assim no passado e é assim no presente, como posso testemunhar, pois estou há 30 anos no movimento integralista, tendo participado de reuniões integralistas em variados pontos do território nacional, e posso garantir que sempre tivemos e temos pessoas de todas as cores em nossas fileiras. Certa feita, seguindo instruções do saudoso companheiro Dr. Sebastião Cavalcante de Almeida, chefe nacional da Nova Ação Integralista Brasileira, remeti ao então segundo maior jornal diário do Rio de Janeiro uma declaração oficial na qual afirmava que o integralismo não era e nunca fora antissemita. O periódico publicou a nota na seção de Cartas dos Leitores, e com isso ganhei 2 réplicas. Uma do próprio jornal, em que um badalado escritor comunista, em artigo de meia página, após dizer as bobagens de sempre, me definiu como um, abre aspas, mentiroso e cara de pau, fecha aspas. Imediatamente escrevi uma carta ao dito jornal em que esmagava o canalha e demonstrava que ele era apenas um asno pomposo, mas obviamente aquela missiva jamais foi publicada. Hoje, aquele outrora prestigioso e independente órgão da imprensa brasileira é uma sombra de si mesmo, sobrevivendo graças a capitais estadunidenses. A outra réplica veio através de um manifesto do Partido Nazista Brasileiro, onde o integralismo foi acusado de ter sempre estado a serviço dos judeus e também onde fui particularmente atacado e denunciado como amigo e lacaio dos judeus. Acredito que seja o único integralista com o título de filojudeu passado pelo Partido Nazista. Sendo o chefe nacional Plínio Salgado, oriundo do interior do estado de São Paulo, onde o caboclo, mestiço de branco com índio, é predominante, naturalmente, a figura do caboclo assumiu um relevante papel na sua produção literária. Assim, Juvencio, Edmundo Milhomens, Maranduba e Martinho, todos caboclos,
são personagens marcantes nos seguintes romances do fundador do integralismo: O Estrangeiro, de 1926, O Esperado, de 1931, O Cavaleiro de Itararé, de 1933 e A Voz do Oeste, de 1934. Com muita propriedade, protestava o chefe em Despertemos a Nação, de 1935, abre aspas, o semi-analfabeto é o cidadão que sabe ler e escrever e que, por isso, se julga superior ao pobre caboclo que lavra a terra e ao operário que produz nas fábricas, fecha aspas. É perfeitamente compreensível que essa inclinação de Plínio Salgado para o caboclo influenciasse todos os integralistas. Ainda em 1991, o companheiro Ubiratã Pimentel, para chocar e horrorizar a sensibilidade pequeno-burguesa dos racistas, escreveu no Manifesto da Juventude Integralista, abre aspas, proclamamos os direitos inalienáveis da raça cabocla, em face da imposição de uma excrescência cultural alienígena, perpetrada por ideologias ético-políticas e pseudo-religiosas, que se comportam como fatores de desagregação, abalando subrepticiamente a cultura brasiliana através de quistos socioculturais. Fecha aspas. O que é o racismo? É a negação do Brasil como um país pluriétnico e a recusa de uma cultura brasileira. O integralismo, desde o seu surgimento, pugna pela criação de uma cultura, a cultura brasileira. Abre aspas, nós, brasileiros unidos, de todas as províncias, propomos-nos criar uma cultura, uma civilização, um modo de vida genuinamente brasileiros. Fecha aspas. Consta isto no Manifesto de Outubro. Justamente na questão racial, o integralismo acredita que um grande papel está reservado ao Brasil. Eis o que diz Plínio Salgado no seu livro A Quarta Humanidade, de 1934. Abre aspas. Que missão estará reservada a esta grande pátria? Que contribuição trará ela à humanidade do futuro? Tudo nos indica que se desafogarão em nós. E aqui desaparecerão todos os ódios de raças e de religiões. Fecha aspas. Passaremos agora à apreciação de diversos outros trechos que apontam no mesmo sentido do antirracismo integralista. Sigamos. É preciso, entretanto, para que um dia tenhamos o dom da palavra, que não deixemos aqui predominar nenhuma das feições já definidas da velha civilização que agoniza, depois da Grande Guerra, porque o seu ciclo está definitivamente encerrado. Nós somos um povo que começou a existir desde a morte de todos os preconceitos, quando as três raças se fundiram. Nossa pátria nasceu da confraternização das raças, das grandes núpcias históricas. A fusão das três raças iniciais ensinou-nos o amor da humanidade e de tal modo ampliou a nossa possibilidade de amar que diante desse sentimento ruíram todos os preconceitos, todas as prerrogativas, como deixaram de existir todos os ódios. As correntes imigratórias que nos procuram terão de renunciar o passado, condição que foi imposta aos nossos avós quando passaram a terra americana, e nós devemos acolhê-los sem nos sujeitarmos a quaisquer imposições que tragam o cunho de velhos prejuízos europeus, ou que tenham em mira perpetuar dentro de nossa pátria feições nacionais estrangeiras. A América do Sul vai erguer-se pelo milagre do Brasil, o Brasil caboclo, o Brasil forte, o Brasil do sertão, o Brasil bárbaro e honesto, num ímpeto selvagem, vestiu uma farda da cor das nossas matas e desfraldou uma bandeira da cor do céu. Fim das citações. O racismo é um pensamento unilateral e fruto da ignorância, portanto, inteiramente incompatível com o integralismo.
É inimaginável um integralista dirigir-se a outro brasileiro chamando-o de mulato, branco, cafuso, carcamano ou qualquer expressão preconceituosa semelhante. O camisa verde não julga ninguém pela cor da epiderme. Abre aspas. O homem vale pelo trabalho, pelo sacrifício em favor da família, da pátria e da sociedade. Vale pelo estudo, pela inteligência, pela honestidade, pelo progresso nas ciências, nas artes, na capacidade técnica, tendo por fim o bem-estar da nação e o elevamento moral das pessoas. Fecha aspas. É o valorímetro integralista exposto por Plínio Salgado no Manifesto de Outubro. O integralismo não tem bandeiras raciais, de qualquer tipo, de qualquer natureza. Abre aspas. Veja, pois, que o nosso ponto de vista é superior a respeito deste problema. Não combatemos nem raças, nem classes. Insurgimo-nos contra uma civilização. Fecha aspas. E em uma nova citação, o problema do mundo é ético e não étnico. Fecha aspas. Disse Plínio Salgado em trechos de uma carta publicada na revista Panorama, em abril e maio de 1936.